mundo nada mais é que um aglomerado de forças caóticas envolvidas numa luta. O mundo não tem uma ordem pré-fixada, do tipo, onde um Deus que criou o mundo tem um plano divino para cada um de nós, e dentro desse plano, cada acontecimento corresponde à providência divina. E eu discordo completamente dessa ideia. O mundo não tem uma ordem. O mundo é um espaço caótico de acontecimentos. Simples assim. O mundo é um conjunto de forças que estão em luta, e não existe nenhum direcionamento nesta luta. O mundo não tem uma finalidade em si mesmo, o que significa que este conjunto de forças também não tem uma finalidade. Estamos num mundo completamente desordenado e beligerante, sem começo, meio e fim, que existiu e sempre existirá, mas mudando constantemente, sempre numa direção inédita. Essas forças, contudo, têm toda uma essência, e essa é a essência do mundo. Eu a chamo de vontade de potência ou vontade de poder. Essa essência é algo que não muda, mas se adapta às forças que estão em jogo. Vontade de poder é a verdadeira essência, e como você, eu, homens e mulheres, somos parte do mundo. Posso dizer que a nossa essência também é vontade de poder. Ou melhor dizendo, o homem é vontade de poder. Agora me permita aprofundar no conceito de vontade de poder. Acredito que concorda que todas as forças no mundo buscam a sua autoexpansão. Nós não queremos apenas nos conservar, como disse Spinoza, mas sim nos expandir. A natureza de tudo o que existe no mundo é uma natureza expansiva. Tudo o que existe no mundo quer crescer indefinidamente, conquistar cada vez mais poder sobre a realidade, dominar. E por conta disso, essas forças convivem nessa luta incessante. O leão é o rei da selva. Ele é parte do mundo. E o que quer toda parte do mundo? Vontade de poder. E vontade de poder é vontade de domínio. Transformar as outras partes do mundo ao meu redor em mim mesmo. Me expandir. Observe o mesmo leão vivendo na selva. Todas as atividades biológicas dele caminham para uma direção que é a autoexpansão. O que esse leão quer é ter total controle da região em que habita. Dominar por completo a parte da savana que lhe cabe. Sobreviver para o leão não é o suficiente. Ele quer também o poder sobre as outras partes do mundo. Então o leão se expande até onde suas forças lhe permitem. Ele mata a sua presa, se reproduz, e a sua espécie vai se apoderando do ambiente em que habita. E você pode me perguntar, mas então por que ele não se expande para todo o resto do mundo? Porque existem outras forças querendo o mesmo. O crocodilo quer o mesmo, o elefante, a gazela. Então convencionamos chamar o resultado dessa luta de ecossistema. A vontade de poder é a essência de todo esse ecossistema. É a essência de todas as coisas. A autoexpansão, o sempre querer mais, a vontade de poder no homem, como em qualquer outra parte, quer que seu eu conquiste outras partes, que se torne um prolongamento de si mesmo, ou seja, mais de mim no universo. Confúcio dizia que a essência do homem é a convivência. Para Aristóteles, a nossa essência é ser um animal social, com o viver em comunidade. Já os cristãos dizem que a essência do homem é ser filho de Deus, e, portanto, ele tem que viver de acordo com as vontades de Deus. O estoico Marco Aurélio dizia que a essência do homem é fazer parte de um cosmos, de um todo maior, e que deve cumprir uma finalidade específica nesse todo. Eu digo, a essência do homem é buscar o domínio sobre as outras partes do universo. Isso é o que todos nós queremos, sem exceção. É controlar, dominar, se apoderar do outro, que é a matriz dos nossos pensamentos, ações e obras. Uma pessoa, para se tornar um juiz, por exemplo, precisa estudar bastante, se graduar em direito, ser aprovado na prova de ordenamento.
Depois ele ainda precisa exercer a advocacia durante o mínimo de anos. Não pode cometer nenhum crime, para enfim poder competir em um concurso dificílimo. E então, quem sabe, se sentar na cadeira de juiz. Em seu discurso público, esse juiz dirá que estudou 10 anos da sua vida, pois queria ajudar as pessoas, lutar pela justiça, fazer o correto e manter a boa harmonia na sociedade. Mas ele deixou de dizer o essencial, o básico, que na verdade ele quer mesmo é o poder. Ter maior influência sobre a realidade. E a cadeira de juiz lhe confere esse poder. Se quisesse apenas fazer o bem e a justiça, poderia ir ao fórum principal da cidade e advogar pelos mais necessitados ou ensinar direito para os sem recursos, mas isso, obviamente, não lhe confere o poder e a influência que o cargo de juiz carrega em si, não só pelo fato dele estar julgando e condenando outras pessoas, decidindo o rumo das vidas que passam em seu tribunal, mas todo o privilégio e tratamento dignatário que um juiz recebe ao longo da vida. Pense agora num jovem que se graduou em filosofia. Ele enfrentou muitos problemas e adversidades para finalizar seus estudos, e agora ele resolve escrever um livro sobre as grandes obras da história do pensamento. E sabe que ele irá dizer quando seu livro for bem-sucedido? Ele dirá que seu objetivo é falar sobre as grandes obras, no intuito de ajudar as pessoas, para melhorá-las através do conhecimento. Mas, como já sabemos, isso não tem a menor importância, porque o ímpeto de escrever tal livro teve apenas uma intenção primordial, que é ter mais poder, tal como o juiz. Um poder sobre a consciência das pessoas, e ter a chance de ser elogiado e congratulado por alguns. De experienciar seus leitores perguntando por ele quando forem impactados por sua obra, se apropriar de uma parte da consciência dos outros, o poder de influenciar. O que todo mundo quer não é a expansão da humanidade, não é a expansão do coletivo, mas sim a própria expansão, a expansão da força que se apoderou daquele ser. E quando é que dizemos não querer o poder? Quando temos a impressão de que não venceremos a disputa. Então, para evitar sentir o gosto da derrota, escolhemos não lutar. Agora sabemos perfeitamente que não existe poder para todo mundo. Até porque não há poder que satisfaça ninguém. Não existe homem satisfeito com o que já possui. Todos nós queremos mais e mais poder. E isto nos obriga a lutar. Somos obrigados por nossa própria natureza, pela lei que nos rege, a lutar pela realidade que almejamos. Quando nós lutamos, colocamos a nossa força e energia nesta luta, onde haverão pessoas fortes e energéticas e outras fracas e frágeis. Encontramos aí os corajosos e os covardes. Por mais que imaginemos a convivência humana com uma veste harmônica e bela, fato é que a luta é inerente à convivência humana. Com isso, temos consciência de que uma parte de nós irá vencer as lutas, mas outra parte irá perder. No fundo, a razão serve para justificar os resultados que vamos conquistando ao longo da vida. Temos uma certa habilidade de prever nossas próprias capacidades, podendo então antever possíveis vitórias ou derrotas. Por isso nos contentamos com certas coisas, e não com outras. É assim que funciona a sociedade humana. Ela vai se dividindo entre as pessoas que buscam o que querem e as que não buscam o que querem. Lembrando que todos querem ocupar a cadeira de juiz, mas nem todos são confiantes o suficiente para atingir tal posição. E alguns estão tão doentes que acham melhor nem competir. Estes são os fracos, os frágeis, os desfavorecidos. Agora perceba que a vontade de poder se expressa de duas maneiras, afirmativamente ou negativamente. A forma afirmativa é quando o indivíduo busca dominar outras partes da realidade, assumindo sua vontade. E nessa busca, exerce uma ação criadora, criando mais dele mesmo. A vontade ativa assume seus instintos expansivos, como próprios da natureza humana. Dá vazão a esses instintos em busca de expandir o seu ser. Sendo assim,
afirmando a vida. Essa vontade não se preocupa com a força dos outros. Ela vai atrás do que é seu. Existem indivíduos que são assim na sociedade. Os afirmativos são os que buscam e conseguem, sem se preocupar com opiniões alheias ou quão custoso isso pode ser. Eles afirmam sua individualidade na realidade. É uma vontade nobre que deveria guiar nosso ser. É a afirmação da vida como vida. Mas essa força também pode ser negativa. E ao invés de imprimir seu ser no mundo, atuam para impedir que os outros afirmem sua vontade de poder. A vontade de poder negativa é uma força que também quer o domínio. Mas ao contrário da primeira, não conquista parte alguma no mundo através de suas capacidades, como faz um senhor, o herói, o nobre. Ela materializa seu domínio negando a natureza do mundo, negando o resto da realidade, negando os instintos. Com isso, podemos dizer que só existem dois tipos de pessoas: afirmativos e negativos, fortes e fracos. Como os fracos não têm força para competir com os fortes, vão espalhar por aí que os fortes não devem ou podem fazer o que querem, vivendo de frear e reprimir os outros. Os negativos são os covardes, os medrosos, os pobres de espírito e tímidos. São estes que dizem ter paz de espírito. São estes que se acham equilibrados, que dizem não querer nada para si. Os incapazes que querem regular a vida. Propagam que os instintos são indignos e pecaminosos, já que eles precisam dissociar a força da vida do próprio forte. Os negativos precisam criar um outro mundo, um mundo das ideias. Pois nesse mundo da vida, de carne e osso, os afirmativos continuam conquistando e vencendo. Negando a autoridade da vida, dos instintos e dos desejos, os negativos convenceram o forte a negá-la também. Negá-la em nome de uma construção simbólica.